Eu converso agora com o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, também Ricardo Salles, que é, inclusive, relator da CPI do MST, está conosco. Também eu estou vendo aqui, deixa eu ver, estão ali o Luciano Zucco também e o Fábio Costa, é isso? Que estão numa missão, pelo que sei, em Alagoas. Salles, eu começo contigo. Faça as vezes, por gentileza. Boa tarde. Tudo bem, Piotr? Boa tarde. Nós estamos aqui em Alagoas. Terminamos um dia muito produtivo da CPI, uma agenda feita pelo deputado Fábio Costa, que é vice-presidente da comissão, junto com o nosso presidente Zucco. Nós viemos aqui para Alagoas para ver o que estava acontecendo nessas invasões de propriedade, apoios de governo estadual, verbas públicas federais para essas invasões de propriedade. E não deu outra, né? Cada enxadada uma minhoca. Nós viemos aqui, de logo de cara, de manhã, nós recebemos a informação de que o órgão estadual de reforma agrária, o Instituto de Terras de Alagoas, ele estava patrocinando o Movimento Sem Terra. Recebemos documentos, fomos recebidos pelo presidente do órgão, e ele, o Eteral, e ele basicamente confirmou o que os documentos que nós tínhamos em mão diziam, que o próprio Instituto de Terras do Estado de Alagoas está pagando transporte, alimentação, infraestrutura, aquelas lonas, enfim, para levar os manifestantes, para levar os sem terra para fazer manifestação. É um absurdo que não tem tamanho. Quer dizer, o poder público que deveria coibir esse tipo de prática, de invasão de propriedade, de obstrução de estrada, de praças públicas, etc. Até depois o deputado Fábio Costa pode dizer qual é a praça importante da cidade que estava ocupada pelos sem terra. Isso ser feito oficialmente, com um contrato, tira a barbaridade, um contrato com o governo do Estado, com uma empresa de transporte, dizendo qual é o objeto do contrato: levar sem terra para fazer manifestação. De novo, gastaram 5 milhões de reais nos últimos anos com isso. Não dá, não tem condições de uma coisa dessa. Tá. Mas essa foi a primeira agenda do dia. Logo em seguida, fomos ao INCRA, aqui no estado. Muito interessante a agenda que nós fizemos lá, porque ficamos sabendo como funciona a triangulação de um programa PRONARE, um programa de educação, e o MST e o INCRA, enfim, fizeram esse acordo envolvendo a faculdade, a Universidade Federal aqui de Alagoas. Sim. E, por fim, fomos ao assentamento, fomos ao acampamento, que é na cidade de Atalaia. Depois o deputado Fábio pode contar aqui em mais detalhes, ele que é do Estado e que organizou essa agenda. Uma barbaridade. Inclusive, um dos ocupantes, um dos acampados, gravou um vídeo para nós, denunciando uma série de práticas absurdas que o Fábio pode contar aqui. Tá. Ricardo, já volto a falar contigo. Zucco, deputado, já falo contigo também, mas deputado Fábio Costa, seja bem-vindo também. Nós estamos vendo aí pelo relato de que o Estado formal, estava financiando uma organização como o MST para ir contra a lei, porque invasão é contra a lei. Aliás, é motivo, inclusive, da CPI existir, entender por que essas coisas acontecem e elas não têm um fim, né? Embora sejam ilegalidades. O MST invade a unidade da Embrapa, que é um organismo federal, e não está no inquérito dos atos antidemocráticos. Sem contar a rasteira que a CPI levou essa semana com a decisão do Arthur Lira e depois da mudança ali de membros da CPI, mas eu falo isso com o Zucco daqui a pouquinho. Fábio, nos conte essa, eu posso chamar de idiosincrasia, mas isso é um completo absurdo. Exatamente, um absurdo, uma esquizofrenia, como bem disse o deputado Salles. O próprio Estado fomentando e financiando essas manifestações, pagando transporte, pagando ônibus. Foram aproximadamente 6 milhões de reais pagos com dispensa de licitação somente a uma empresa de transporte e estava lá descrito no contrato: levar manifestantes ao local da manifestação e levá-los de volta. Pagar tendas para que os manifestantes ficassem por muito tempo numa praça chamada Praça Sirigu aqui em Maceió, na capital alagoana, e também eles pagavam, através de contrato do Iteral, desse órgão do governo estadual, alimentos, ou seja, toda a infraestrutura, toda a estrutura necessária para a promoção de manifestações, de invasões, tudo isso financiado e fomentado pelo próprio Estado, que é um absurdo, já que esses movimentos sociais, eles teriam um litígio, digamos assim, com o Estado, requerendo a reforma agrária, requerendo
terras para que as pessoas pudessem produzir, mas é isso que ocorria, era o Estado que estava fomentando, ou seja, o que está por trás, pelo menos aqui em Alagoas, comprovadamente não é uma causa justa, mas sim uma causa política em que os líderes, em que esses políticos que fomentam e que comandam o nosso Estado têm interesses dos votos, na militância política dessas pessoas. Tá, deputado Zucco, vamos lá. Na semana em que a CPI levou, eu vou chamar essa rasteira, é a expressão que nós estamos usando aqui, inclusive, né? De mudar membros da CPI para mudar a configuração entre maioria e minoria, que a oposição tinha a maioria do MST, essa foi a configuração original. A interferência, inclusive, do presidente da Câmara em relação à convocação do ministro da Casa Civil, né? O que também chama a atenção, né? Você eliminar, você desconvocar uma autorização de convocação feita por votação dentro da CPI. Deputado Zucco, nesta semana, com tudo isso que aconteceu, a CPI está fazendo investigação, está em campo para buscar provas. Isso é para mostrar que realmente o trabalho vai continuar, em que pese todo esse jogo político pesado que está sendo feito contra a CPI? Piotr, nós estamos trabalhando com muito afinco, com vários parlamentares que estão agregando, que estão ajudando na investigação. O deputado Ricardo Salles, da relatoria, está realmente trazendo informações substanciais. Nós estamos incomodando muito esse governo. Nós estamos não só materializando crimes, extorsão, esbulho possessório, associação criminosa, crimes ambientais, dano ao patrimônio, como nós estamos mostrando os financiadores. É muito importante que essa CPI está entregando o resultado para a sociedade, mas isso incomoda ao governo Lula, pois o MST é sim um curral eleitoral do PT. E nós precisaríamos continuar. Precisamos quebrar o sigilo do Stedley, precisamos quebrar o sigilo de algumas cooperativas, precisamos escutar mais pessoas. Infelizmente, o Centrão ou a velha política está também operando. Mas temos um relatório muito substancial sendo produzido pelo deputado Ricardo Salles, sendo ajudado pelos demais parlamentares, e eu acredito que ainda tem algo pela frente. Deputado Zucco, deputado Salles e também Fábio Costa, muitíssimo obrigado, bom trabalho para vocês aí. Muito obrigado por se juntarem a nós aqui no Prós e Contras. Bom, importante, né? Na semana em que a CPI levou essa rasteira política, não republicana, completamente antirrepublicana, né, de querer mexer na composição porque a investigação estava avançando e poderia mostrar, obviamente, todas as mazelas de problemas envolvendo o MST. Aliás, a CPI foi instalada com esse propósito. E, claro, teria um relatório no final. Agora, tudo isso que aconteceu, mas apesar disso, estão ali os três parlamentares num trabalho que descobriram ainda mais problemas, um órgão de Estado financiando um movimento que depois faria uma invasão, ou seja, indo contra a lei. Qual é o nexo disso? Não tem nexo, né? Bom, importante que o trabalho continue, porque uma coisa é o que se faz, obviamente, nessa rasteira política, a outra coisa é o que a população está enxergando e vendo. E isso não muda, né? Não muda o fato de que as pessoas estão incomodadas e querem transparência de como funciona o MST. E se há culpa, obviamente, que sejam condenados, que sejam levados a processo e tudo mais, ou seja, vale para todo mundo, não vale?